Olá, boa noite, como estão todas e todos? Eu sou o Ed Moura, estou aqui, na Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus. Não estou fisicamente, estou no Facebook para fazer esse bate-papo aqui online. Eu gostaria só de saber, depois alguém escreve aí, por favor, se está me ouvindo, se vocês estão me ouvindo bem, se está chegando bem aí a minha, a minha voz, tá bom? Porque aqui tudo é ao vivo, gente, tudo é ao vivo. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente começar bem? Então, é, eu vou convidar todas e todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar com calma, com tranquilidade, e assim vamos agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos benfeitores espirituais, dentre eles Maria do Sacramento, Maria de Jesus, Ana de Jesus. Gostaria muito de pedir pela veneranda Joana de Ângeles, que possa estar conosco, além dos nossos mentores espirituais, nossos amigos, essa pleiade de espíritos responsáveis pela Casa Espírita Maria do Sacramento, que nós possamos estar irmanados aqui nesse momento, nessa noite, e que todas as palavras ditas aqui possam vir realmente desses bons amigos, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre quem é Joana. Estejam conosco, meus irmãos, meus amigos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A Valquíria está aqui com a gente assistindo. Valquíria, você está me ouvindo bem aí? Escreve aí para mim, por favor. Ver se eu vou ter que melhorar alguma coisa aqui. É, então, o... boa noite. Então, o nosso tema é Joana e Jesus. A gente vai falar sobre a Joana, né? Vai falar sobre a Joana. Quem é Joana? Na verdade, são Joanas. É no plural. Não é uma Joana, são Joanas. São várias. Mas trata-se de um único espírito. Um espírito que esteve presente lá desde quando foi lançado esse livro aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por esse moço aqui, que é o Allan Kardec. Ah, tá, o som está ótimo. Muito obrigado, Val. Assim eu me sinto mais seguro. Obrigado. E ela participou da organização, não só colocando mensagem aqui no Evangelho, mas ela participou da organização e do nascimento do espiritismo no mundo. Aqueles espíritos responsáveis por ajudar, por colaborar, por lidar com Kardec, para que a doutrina espírita passasse a existir lá em 1857 na França, lá, sabe? Tem tempo, viu? Tem chão para trás aí, viu? Pois então, ela já estava lá ajudando para que existisse a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, essa doutrina que traz muita paz para a gente, que afasta o desespero e que é uma combatente do materialismo. Esse materialismo que traz desesperança, que traz aflição, que traz o medo, principalmente na hora máxima, né, naquela hora do desencarne. Para eles é morte, né, para nós é desencarne. Então é nesse sentido que veio o Espiritismo. Opa, Wilson Zola. Obrigado, viu, Wilson, pela sua presença. Então ela já estava lá, Joana de Ângeles, só que com outro nome, um espírito amigo. Ela assinava como um espírito amigo. Mas antes do Espiritismo, esse espírito que a gente está falando já estava um pouquinho mais antes também. Estava antes. E a gente vai falar aqui uma cronologia. Eu estou aqui com um livro chamado Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias. É o Novo Testamento. Aqui tem duas passagens que falam de uma pessoa chamada Joana, mulher de Cusa. Cusa, que era o homem, administrador do rei Herodes. Olha só, o capítulo 8, verso 1 a 3,
do Evangelho de São Lucas. Diz o seguinte, sobre as mulheres que acompanhavam Jesus. Isso foi logo depois que Jesus estava na casa de Simão, aí, né, tinha um fariseu e tal, e Jesus saía a pregar pelas vilas, pelas aldeias, e uma multidão seguia ele, inclusive algumas mulheres. E sucedeu depois disso que ele percorria cada cidade e aldeia proclamando e evangelizando o reino de Deus, e os 12, que são os discípulos, estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus, ou seja, os daimones, né? Aqueles espíritos que obsediavam, aqueles espíritos equivocados, que ainda não tinham alcançado a luz. Maria, chamada Madalena, todo mundo conhece, Maria de Madalena, né? Ela é muito famosa, né, nas Sagradas Escrituras e tal, a qual saíram 7 daimones. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, ele não falou qual era a enfermidade dela, mas ela foi curada por Jesus. Susana e muitas outras, as quais haviam com ele, as quais serviam a ele com seus bens. E também, mais tarde, quando Jesus já tinha passado pelo martírio, já pela crucificação lá na colina chamada Gólgota, o lugar da caveira, onde foi cravada a cruz, né, de Jesus. Ele, opa, boa noite, acho que é o Will, né, que está aí, né? Boa noite. Está aqui, CE Maria do Sacramento. Boa noite. Então, quando ela chegou lá para cuidar do corpo, né, de Jesus, com mirra e outras especiarias, ervas que davam, né, um perfume, e assim, para fazer o velório, aquela coisa, quando ela chegou lá junto com Maria de Madalena e outra Maria, que não era nem a mãe de Jesus, nem a Maria de Madalena, elas viram a pedra removida. Então, Joana de Cusa já estava lá vendo que a pedra tinha sido removida e o corpo não estava lá. Então, em 2 passagens ela aparece. E ela também aparece aqui nesse livro, Boa Nova, Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. No capítulo 15 tem essa aqui, ó, Joana de Cusa. É a mesma Joana de Cusa da Bíblia. Pois é. Aí, a Joana de Cusa, aí a gente está falando do ano 68 depois de Cristo. Foi onde ela desencarnou. Foi quando ela desencarnou, desculpa. Ela é seguidora de Jesus, segundo a obra de Divaldo Franco, né? Ela foi uma mártir cristã, né? Joana é uma das mulheres citadas no Evangelho, conforme eu falei, né? Lá em Lucas, e depois também ela é citada no mesmo Lucas, só capítulo 24, quando houve a remoção lá da pedra, né, sepulcral, né, de Jesus, tal. E no primeiro dia da semana, Joana de Cusa foi ao sepulcro em companhia de outras mulheres, entre as quais Madalena e Maria, Maria mãe de Tiago, e descobriu que a pedra do sepulcro estava removida. Ela era uma mulher de posses, ela era considerada uma patrícia lá em Cafarnaum. Lembrando que naquela época a Judéia vivia sob o jugo de Roma. Então os romanos tinham os escravizados, tinham aqueles que trabalhavam no dia a dia, né, na administração, tinham os chamados funcionários públicos, né, servidores públicos daquela época, e tinha os patrícios e as patrícias. Só que eles não ficavam só em Roma. Onde o império ia, eles estavam. Como ela era esposa do administrador de Herodes, ou seja, o cara que tomava conta lá daquela região da Judéia, que era o Cusa, ela era uma patrícia, uma mulher rica, de posses. Só que, quando ela ficou sabendo de Jesus e ficou sabendo das verdades que Jesus trazia, ela sabia por quê? Por causa dos seus empregados, que ela às vezes os ouvia conversando. E ela sentia tanta força naquilo que eles falavam. Ah, agora sim, o Will Lima chegou. Boa noite, Will. Saudade de você, meu amigo. Então, quando chegou, é, é, quando eles estavam lá conversando, falando, ela sentia aquela força, aquela coisa agradável, aquele mistério, é algo assim diferente. Só que ela sentia uma curiosidade, uma coisa assim que ao mesmo tempo dava medo nela, mas ao mesmo tempo atraía. É aquela coisa assim indescritível, essa mistura de sentimentos que isso acontece com a gente quando a gente está apaixonado, por exemplo, né? Pois é, mas a paixão dela era a boa nova.
a boa nova. Então ela vivia triste com o marido dela, porque ele era uma pessoa que não tinha fé nenhuma. A fé dele era o trabalho e o dinheiro que rendia para ele. Então ele era um grande negociador, né? Ele era um grande negociador. Por quê? Porque ele administrava as coisas lá para o Império Romano. E, e aquela história, ele se relacionava com pessoas de vários lugares, várias etnias e várias religiões. Então, uma hora, ele se dizia é, que ele era adepto ao monoteísmo, ele achava que existia só um Deus mesmo, e isso aí está certo, por quê? Porque ele estava lidando com autoridades lá da Judéia, os hebreus, né? Os hebreus eles eram monoteístas. Mas, quando ele ia, por exemplo, falar com os romanos, quando ele ia falar com os gregos, que eram civilizações politeístas, ou seja, que tinham vários deuses, aí ele falava, não, eu acredito, né, em Netuno, em Mercúrio, em Hades, eu acredito, eu estou misturando as coisas aqui, gente, porque eu não domino, viu, nem a mitologia romana, nem a mitologia grega. Então, assim, não, que eu acredito em Minerva, tal. Então, assim, ele já é aquela coisa que a gente diz lá na minha Goiânia, né? Que eu sou de Goiânia, né? Ele acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Ele fazia assim, sabe? Não, não que os deuses politeístas sejam demônio, não. Se fosse uma comparação que eu fiz, gente, tá bom? Então, às vezes, se viu um nórdico, né? Lá, sei lá, não sei nem se eles tinham contato já com os nórdicos nessa época, mas se, por exemplo, se viesse, que era um politeísta também, e ele ia acreditar em Odin, em Thor, em, sabe, aqueles deuses que eles tinham. E assim, o Egito, por exemplo, quando ele ia negociar com algum egípcio, né? Os egípcios eles eram politeístas. Ele também venerava os deuses egípcios, aquela coisa toda. A Rita está aqui com a gente, olha só. Obrigado, viu, Rita, sua presença, tá? Fica aqui com a gente. Vamos ficar aqui todo mundo juntinho. Então, então ele era assim. E ela Joana de Cusa ficava triste, né? Aquela coisa toda. E ela ouvindo falar desse Galileu, falando de coisas assim. Aí um dia ela foi conversar com uma das empregadas dela, uma das que ela tinha mais proximidade. Aí ela foi pediu para ser levada quando ele tivesse uma reunião, a próxima pregação que ele fosse fazer. Aí ela combinou com a empregada, tal, o que que ela fez? Ela tirou todas aquelas vestes de romana, né, de uma patrícia romana, aqueles tecidos finíssimos, aquelas fitas maravilhosas, o cabelo todo bem trabalhado, né, bem cuidado, como é que fala? Hidratado. Aí ela botou um lenço, vestiu umas roupas muito simples, muito singelas, de maneira que ela ficasse disfarçada no meio da população e foi lá com essa empregada dela, como se duas amigas fossem, né? Que eram, na verdade, amigas, né? E foram. Quando ela foi lá à beira do lago Genezaré, porque Jesus, quando ele ia pregar, ele tinha essa coisa, né? Ele subia na embarcação de Pedro, Pedro era pescador, né? Então ele tinha uma embarcação que eu acho que não era bem uma canoazinha, igual a gente vê nas pinturas, tal, por aí. Acho que era uma embarcação assim que tinha alguma coisa mais alta, porque ele ficava alto para falar para todo mundo, né? Então é como se fosse um palco. Então ele subia nessa embarcação e ele falava. Aí daí tinha também uma dos efeitos, né, de Jesus, né, um dos fenômenos, porque ele falava com essa voz que eu estou falando aqui e tinha uma multidão imensa que todos escutavam. E na época nem energia elétrica existia. Imagina querer falar aqui agora de microfone, né? Microfone, megafone e tal. Nem isso existia. E ele falava, ele pregava e todo mundo escutava e ficava maravilhado mesmo. Eram pessoas simples, pessoas que tinham perdido a esperança na vida, eram pessoas que traziam no olhar, no rosto, aquela pessoa que já estava em queda moral, aquela pessoa que se confundia, ela se confundia com o chão, porque a cor que ela tinha, a paleta de cores que essas pessoas traziam nas roupas era a mesma do chão, então eram aquelas pessoas mendigas mesmo, que não tinham condições, eram cegos que estavam lá para escutar Jesus, eram paraplégicos de toda a sorte,
que estavam lá vinham se arrastando, porque na época não existia muleta, não existia cadeira de rodas. Então eles se arrastavam pelo chão. Quando não, tinha alguns amigos que carregavam eles em uma espécie de maca. A mesma maca que fez aquele homem, que eu esqueci o nome, que precisava ver Jesus e entrou pelo teto. Aí os amigos chegaram, colocaram e desceram ele com a maca e tudo com cordas, né? Então, a quem tinha às vezes condições, ou amigos, era levado dessa forma. Agora o outro se arrastava no chão, causava feridas na pele. Imagina aquela perninha fina que geralmente alguns paraplégicos têm, porque não tem movimentação muscular, então fica aquela coisa fininha e cheia de machucados, de úlceras, né, de tanto ficar ralando no chão. Estavam lá, ouvindo Jesus, ouvindo Cristo e se enchiam de esperança. Eles conseguiam visualizar uma vida melhor. Eles não tinham condições de imaginar o que era o reino dos céus que esse Galileu estava falando. Por quê? Porque os hebreus, eles não tinham poder de abstração que nós temos hoje. Eles só pensavam na coisa material, ou seja, era a coisa do dia mesmo, aquilo que pode pegar, sabe? Tipo assim, acreditava nessa garrafa porque eu posso pegar nessa garrafa. E Deus era uma coisa incompreensível para eles. E Deus era como se fosse um senhor dos exércitos, o general dos generais, né? Porque era o que eles faziam essa comparação. Que um dia ia chegar lá com seus exércitos, ia destruir todos os inimigos, tal. Então eles tinham essa ideia. Infelizmente, tem gente que até hoje pensa isso. Deus não é nada disso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Essa é a melhor definição que existe de Deus. Mas naquela época acreditava-se nisso. E Jesus falando para aquele povo, quem que estava lá no meio? Joana. Joana com aquela pele bem tratada, aquela pele assim bem, sabe, de uma pessoa assim que só que ela estava disfarçada lá com um pano tal, tampando, né? Quase que uma burca, né, que ela estava usando. E ela ouvindo aquilo, mas como todos, eles não ouviam com os ouvidos de carne, ouvia com a alma, ouvia com o coração. Jesus falando lá sobre as bem-aventuranças, falando do reino de Deus, dando esperança de uma vida melhor. E lá estava Joana, naqueles momentos, sabe? Depois eu vou voltar na história de Joana, porque eu queria fazer uma cronologia sobre quem é esse espírito que a gente está falando aqui. Eu queria fazer isso. Eu vou voltar na história de Joana, porque aconteceu muita reviravolta na vida dela. Ela desencarnou no ano 68 depois de Cristo. Desencarnou e depois ela veio a reencarnar no século XII. Adivinha como que? Já ouviram falar de Francisco de Assis? Muitos falam São Francisco de Assis, né? Aquele filho de boa família, rico, que abdicou de tudo, inclusive das roupas que estava usando, e foi ajudar os pobres. Arrumou um tecido lá, um tecido batido lá, vestiu, improvisou uma roupa, colocou um cordão e pronto. A partir daquela hora foi o primeiro cappuccino, né, que existiu na vida. E aquele marrom que eles usam, hoje em dia é aquele marrom bonito, né? Já viu um cappuccino de perto? Nossa, aquela coisa fina, elegante, né? Nossa, tal. Francisco de Assis usava aquela roupa lá por quê? Por causa da sujeira, porque ele não tinha condições de lavar, aliás, ele não tinha nem tempo para isso. E ele usava só aquilo, e era no frio, no calor, tal, onde fosse, ele só estava com aquele, com aquela vestimenta, né? Que marrom por causa da sujeira. Eu estou falando dele por quê? Porque tem uma pessoa muito importante aí chamada Clara de Assis, mais tarde conhecida como Santa Clara, Clara de Assis, que também era uma garota, né, vamos dizer assim, né, filha de pessoas de posses, né, pessoas ricas, e que quando ficou sabendo que Francisco de Assis, né, estava fazendo o trabalho, né, opa, quero dar boa noite aqui para a Evelyn. Evelyn Gonçalves está aqui com a gente também. Obrigado, Evelyn, viu? Muita honra ter todas vocês aqui. O Will Lima e as mulheres que estão aqui conosco. Obrigado, viu? Então, ela, quando ficou sabendo, ela fez a mesma coisa, ela abdicou de tudo. Ela estava então com 18 anos de idade, uma mulher lindíssima, lindíssima mesmo, fisicamente, falando assim, né, descrevendo. Ela tinha os olhos muito grandes e aqueles olhos assim azuis e
Ela estava já prometida em casamento para um jovem de outra família rica, né? Porque naquela época não existia essa coisa de casar por amor, não, gente. A gente casa por amor, mas eles naquela época não tinham isso, não. Aí ela abdicou de tudo, saiu da casa dela e foi seguir Francisco, né? Foi seguir Francisco de Assis. E ela fundou a Ordem das Clarissas. A Ordem das Clarissas. Foi ela que fundou. Assim como Francisco, que ele teve os seguidores dele, e ele achou melhor assim, né? Aquela coisa, não, irmão, você fica para lá, eu fico para cá, porque é bom a gente não se misturar, porque a gente tem uma obra, um trabalho a ser feito, e assim ele foi, né? Começou a ter os seguidores dele que começaram a vestir igual a ele. Aí outras pessoas foram sabendo do trabalho que ele estava fazendo, vieram de vários lugares da Europa, daquela região ali, e foram seguir até virar a ordem, né? Virar uma ordem franciscana, né? A mesma coisa foi o Clara de Assis, as mulheres que vinham atraídas muitas vezes por Francisco de Assis, que era muito famoso, acabavam entrando para a ordem das Clarissas, por quê? Porque tinham a mesma filosofia, ou seja, eram as franciscanas, né? Só que dava-se o nome de Clarissa. E assim, é, Clara de Assis, ela protagonizou alguns milagres, né? Dentre eles, foi quando uma pessoa foi procurá-la porque estava sem alimento e ela não tinha nada para dar. E Clara de Assis falou assim: Olha, a única coisa que eu tenho para te dar aqui agora é uma prece ao nosso Pai, que ele vai prover tudo que você precisa. Fizeram uma prece. Aí a mulher deixou o saco dela, o saco que ela carregava, né, as coisas no chão, e fecharam os olhos e oraram. Quando elas terminaram a prece, Clara de Assis agradeceu, saiu. Aí quando a mulher foi pegar, olhar o saco, foi pegar o saco dela, estava cheio de alimento, ou seja, materializaram-se alimentos nesse saco, a partir da prece de Clara de Assis. Isso aí foi um deles, né? Teve outros também que foram investigados pelo Vaticano antes de conferir a ela o título de santa. Esse espírito que a gente está falando, que foi Clara de Assis, depois mais tarde Santa Clara de Assis, também foi Juana Inés de la Cruz, que viveu entre 1651 e 1695 no México, na Nova Espanha. Pois é. Esse aí é um pseudônimo religioso dessa poetisa, né, mexicana. Juana de Asbarrey Ramírez de Santillana. Ela era uma jovem também, que nasceu em família rica, né? Já começa a repetir as coisas, né? E ela, na época, mulher não podia ser alfabetizada, não podia aprender a ler naquela época. Mas ela, mesmo assim, ela aprendeu a ler. Ela pegava livros escondidos da biblioteca do avô, ia para a capela. A capela só abria, acho que era uma vez na semana, alguma coisa. Só que ela conseguia entrar lá pela janela e ficava lá escondida lendo. Passava as tardes lá lendo. Ela aprendeu a ler sozinha, aprendeu também matemática sozinha. Tanto é que aos 13 anos de idade, uma criança, ela já dava aula para outras crianças escondidas também para aprender a ler. Olha só, que danadinha, né? Pois é, ela, ela, aí ela era, por ela ser uma pessoa muito culta, uma pessoa muito agradável, ela foi convidada pelo vice-rei que estava lá na Nova Espanha, que depois virou México, para ser dama de companhia da esposa dele, porque naquela época as monarquias tinham isso, né? Tinha um rei e a rainha. E a rainha ou a princesa, né? As princesas. Então, para elas não se sentirem sozinhas, aquela coisa chata, né? De ser uma rainha, né? De mandar e desmandar tal. Então, tinha as damas de companhia. Geralmente eram 6, 8, às vezes 12, né? Ficava aquela mulherada lá no quarto, sabe? Conversando, cada uma falando uma coisa, se divertindo, se entretendo, né? Assim, tal. Então, eram essas as damas de companhia. Então, elas eram escolhidas a dedo. Então, esse espírito aqui que a gente está falando, né, Juana Inês de la Cruz, ela foi, né, escolhida. Só que aí ela viu que era uma coisa muito fútil, que não tinha utilidade nenhuma. O que, que ela fez? Ela picou a mula, fugiu. Ela ingressa no convento das Carmelitas Descalças, né, na ordem de São Jerônimo da Conceição, lá no México. Aí lá ela foi se dedicando, né? Ou seja, ela tinha virado uma freira, até que por fim ela conseguiu o grau de Soror, Soror Juana Inês de la Cruz. E ela estudava bastante e acabou ficando cuidando da biblioteca. Ela se dedicou bastante às atividades intelectuais ali. E por fim ela por
promover o conhecimento das mulheres, o estudo, por fazer com que as mulheres tivessem acesso à educação, ela passou a ser conhecida como a primeira feminista do Novo Mundo, ou seja, das Américas, né? O Novo Mundo somos nós, né? América do Sul, Central e do Norte. Então ela foi a primeira feminista, por quê? Porque ela defendia o direito das mulheres, né, a poder é, é, serem alfabetizadas, estudarem e assim começar a ser um pouco donas, né, das suas próprias vidas, né? E claro, ela desencarna aos 44 anos, porque aconteceu uma peste lá no México daquela época, e essa peste começou a pegar todo mundo. E ela começou a ajudar as irmãs do convento que estavam doentes, até que chegou a hora que ela contraiu essa própria doença e aos 44 anos de idade faleceu. Aí esse espírito que a gente está falando, ele vai reencarnar aqui no Brasil, olha só. E onde, hein? Salvador, Bahia, com o nome de Joana Angélica de Jesus. Joana Angélica de Jesus, ela é considerada uma das heroínas da independência da Bahia, que foi a primeira a conjuração baiana que houve. Foi um dos primeiros movimentos para a independência do Brasil. Não foi em Minas Gerais o primeiro foi na Bahia. Só que ela não quis ser heroína. No caso dela, não era que ela queria ser heroína, que ela queria, eu quero a independência. Não, ela não queria a independência do Brasil. Ela não queria se envolver com essas coisas. Olha só, ela ela foi soro de novo, né? Só que agora em outra vida, no Brasil, Joana Angélica, religiosa das ordens das reformadas de Nossa Senhora da Conceição. E ela, ela entrou para esse noviciado, ou seja, no convento de Nossa Senhora da Lapa. Até, se não me engano, até hoje em Salvador existe o convento da Nossa Senhora da Lapa. E ela fazia parte lá, foi ainda, ela trabalhava, também se dedicava a funções administrativas e intelectuais. Por eleição, ela foi eleita abadesa, ou seja, uma autoridade lá daquele convento. Até que chegou uma época em que a independência do Brasil foi declarada, né? Só que isso aí não foi aquela coisa assim, aquela coisa assim bonitinha, não. Teve problema, teve guerra. Então, o que Portugal fez? Mandar soldados para algumas capitais, né? Algumas capitanias, né, do Brasil. Salvador era uma delas. Então, esses soldados começaram a invadir tudo, para procurar o quê? Procurar aqueles rebeldes, né, que estavam querendo a independência do Brasil. E até que eles chegaram no convento Nossa Senhora da Lapa para entrar, para procurar, para ver se. Só que eles iam fazer um rebuliço lá, eles iam matar pessoas, eles iam é, até estuprar as freiras que estavam lá. Só que aí, quando eles estavam forçando a porta para entrar, quem abriu a porta lá? Joana Angélica de Jesus, armada, sabe de quê? Um crucifixo. Um crucifixo. Armada com um crucifixo. E os soldados lá querendo entrar, e ela foi e falou para eles, ela foi e falou, gritou bem alto para eles assim: respeitem a casa de Jesus. Aqui vocês não vão entrar. Só vão entrar passando por cima do meu cadáver e com a cruz na mão. Aí até que um dos soldados que tinha uma arma, com uma baioneta, a baioneta é uma faca que coloca lá na ponta lá da arma. É como se fosse um bacamarte, uma espingarda, e tem uma faca. Ele cravou a baioneta no peito dela. Né? Aí ela, né, furou o coração, ela perdeu força, caiu e eles entraram. Só que, quando eles entraram, não tinha ninguém lá mais, porque o fato dela ter saído lá e ter enfrentado os soldados, ou seja, ter falado que eles não iam entrar, foi o prazo de todas as irmãs, as mais idosas, as mais jovens, as adultas, né, todas elas, fugirem por uma saída nos fundos. Então, se ela não tivesse feito isso, os soldados iam entrar e iam alcançar algumas dessas freiras, né, talvez a maioria. Porque ela, enquanto ela ficou lá, é, falando com os soldados, né, ou seja, meio que negociando para eles não entrar, até que por fim, quando ela falou que só ia entrar se passa por cima do meu cadáver, foi quando ela recebeu a baioneta no coração. Só que já não tinha mais ninguém lá no convento. Eles entraram e, claro, quebraram as coisas, foram procurar lugar escondido, secreto, para ver se tinha algum rebelde, alguém pró-independência, né, do reino, né, que o Brasil era Reino Unido a Portugal nessa época. Então ela conseguiu salvar essas pessoas.
Aí mais tarde a gente tem um, esse mesmo espírito, ele começou a assinar como um espírito amigo as mensagens, tanto no livro dos Espíritos, se não me engano, ela participou lá respondendo algumas perguntas, não se identificou, se não me engano, salvo engano, mas no Evangelho a gente tem aqui, ó, o capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Ela ditou uma palavra, ou um item aqui chamado a paciência, em que ela fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes. Antes, bem dizei a Deus, onipotente, pela dor que nesse mundo marcou para a glória dos céus. Ou seja, paciência com a dor que se sente. Porque antes de, é, antes de reclamar, de maldizer, agradece, né, por essa dor, porque Deus marcou os seus eleitos pela dor para quê? Para que haja essa evolução. E isso aqui foi como ela se pronunciou, né, tal. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes. Mas a gente sabe que tudo é planejamento reencarnatório. Então é o seguinte, quem às vezes está passando por uma dificuldade hoje na vida, é porque planejou o gênero de provas a ser suportado. Não que a pessoa planejou exatamente esse detalhezinho, que eu vou ter problema na minha coluna quando eu tiver com 35 anos de idade, eu vou sofrer uma queda, minha coluna vai ficar ruim. Não é isso. Opa, deixa eu ver, tem gente nova aqui. Lariane, ô Lariane, muito obrigado, viu, pela sua presença. A Andréia Cristiane está aqui também, a Maria Helena, muito obrigado, viu? A Evelyn já tinha falado, muito obrigado. Então, assim, escolhe os gêneros de prova. Então, às vezes a pessoa está sofrendo hoje, está passando por alguma agonia, seja assim, sofrimento físico, um sofrimento às vezes emocional, ou às vezes um sofrimento parental, né? Ou seja, tem aquele parente difícil, um filho difícil, um pai, uma mãe e tal. É, a gente escolheu isso aí, passar por isso, a gente escolheu esse gênero de provas. Então, o que a gente tem que fazer é agradecer, né? Em tudo dai graças, né? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor vosso Deus. Porque Deus permitiu que nós passássemos pelo que estamos passando. E lembrando que esse mundo é um mundo de provas e expiações. E lembrando que Jesus também já falava, a felicidade não é deste mundo. A felicidade existe, mas ela não é deste mundo. Então, assim, vamos pensar que todo sofrimento tem dia e hora marcado para acabar. Ou como diria o Chico Xavier, isso também passa. Então, esse espírito amigo, ele ditou essa mensagem chamada paciência, que nós falamos, e também ele ditou no capítulo 18, que é muitos chamados, poucos os escolhidos, tem uma que instruções dos espíritos, dar-se-á aquele que tem. Aí o item 15, ela coloca assim, ó, dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, muitas vezes vos hão parecido paradoxais. Aí ela complementa: aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. A gente analisa as duas formas de escrever esses itens que eu acabei de falar, percebe-se que tem muita familiaridade com os livros que ela ditou por Divaldo Franco, Joana de Ângeles. O espírito amigo é Joana de Ângeles. Tira-se do que não tem ou tem pouco, tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que haja de dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelos vosso espírito, ouvi pela vossa alma e não interpreteis de modo tão grosseiramente justo as palavras que fez resplandecesse os vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito que, prodígio e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumenta, fecundando-o
O óvulo que lhe caiu no coração. Pois é. Ou seja, a pessoa, ela tem alguma coisa, só que ela não usa. Então é retirado. Eu tenho força de trabalho, só que eu não uso minha força de trabalho. O que, que vai acontecer? Isso vai ser retirado de mim. Simples assim. É, uma vez eu vi uma pessoa que trabalha na lavoura, né, um lavrador, ele estava falando uma coisa interessante, né? Enquanto você está usando a enxada, ela está lá, boazinha, está lá. A partir do momento que você encosta a enxada e deixa ela lá sem usar, ela enferruja. A enxada enferruja se ela não for usada. Então, assim, uma analogia interessante que coloca para nós também, sabe? É, co- conforme a gente não usa certas habilidades que a gente tem, isso pode prejudicar a gente. O médium. A pessoa tem mediunidade ostensiva, só que ela não quer usar, não quer trabalhar pelo bem, não quer, não, não, deixa para depois, vai, não. Eu tenho umas coisas mais importantes para mexer aqui. A gente sabe que muitas das pessoas que estão internadas em casas de repouso, os antigos sanatórios, né, são médiums que não trabalham a mediunidade. Então, assim, essa essa carga energética a mais, assim, essa é até uma disposição orgânica, né, que tem naquela glândula chamada epífise, né, que é mais ou menos essa direção aqui no meio da cabeça, né, que assim, lá no meio da cabeça, ela tem assim mais cristais do que normalmente a gente tem. O cristal é o nome que der, eu não sei se é cristal mesmo não. Então, quando usa isso aí, essas energias elas começam a prejudicar a pessoa. Então ela fica com a mediunidade deseducada, ou seja, descontrolada, ou seja, não desenvolvida, né, como queiram. E aí é a derrota do médium. Porque o médium, ele escolheu ser médium por quê? Porque ele tinha várias opções. Olha, você pode nascer cego, você pode nascer paraplégico, você pode nascer surdo, ou você pode nascer médium. Aí fala, o que é médio? Não, médio você vai ter todas as suas, né, vamos dizer assim, os seus sentidos, você vai andar, né, tal, mas você vai ter que trabalhar, né, trabalhar isso aí. Vai ter que, como é que é trabalhar? Não, trabalhar é ajudar o próximo, né, é trazer esperança, consolação. Então eu quero. Aí vem, só que aí chega aqui e fala, não, não mexa com isso não. Eu não estou sendo capacitista não, gente, é porque nós sabemos que ainda mais num país como o Brasil é difícil ser uma pessoa cega. É difícil ser alguém surdo. É muito difícil ser alguém com limitação de mobilidade, que precisa de uma cadeira de rodas, de uma muleta, de uma bengala para se locomover, sabe? É muito difícil. Então é nesse sentido que eu falo, o médium ele tem que trabalhar. Então quando a pessoa não usa esses talentos, vamos dizer assim, ele enterra esses talentos, ou seja, ele vai prestar conta depois para Deus, né? O que você fez no talento que eu te dei? Eu enterrei. Aí Deus vai falar, você vai voltar e vai pegar esse talento que você enterrou e vai desenvolver ele. Porque deu um talento para um, deu três talentos para outro e deu cinco, né? O que tinha cinco foi lá, ganhou mais cinco, ganhou 10. O que tinha três foi lá, trabalhou, ganhou mais, ficou seis. E o que ganhou um só, enterrou, ficou com medo de perder, ficou com medo. Então, nós temos aqui multiplicar os nossos talentos. Então, assim, é, você é uma pessoa das letras, você é uma pessoa que gosta de escrever, então você tem que multiplicar isso aí. Você é uma pessoa que trabalha com velhinhos, né, nos lares, nos abrigos, ou com crianças, então tem que multiplicar isso aí, sabe? E assim é a vida. Cada um vem com um propósito. Então o espírito amigo, ele participou da estruturação do espiritismo no mundo, né? E depois, mais tarde, ela se manifesta para o Divaldo Franco e ela se chamava um espírito amigo. Até que depois eles arrumaram esse nome, Joana de Ângeles. Foi depois. E aí ela psicografou, o Divaldo Franco psicografou, junto com ela, 16 livros.
que é chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles. O primeiro livro foi em 1989, Jesus e Atualidade. Depois veio O Homem Integral, 90, Plenitude, 91, Momentos de Saúde e Consciência, 92, O Ser Consciente, 93, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, 95, Desperte e Seja Feliz, 96, Vida, Desafios e Soluções, 97, Amor Imbatível Amor, 98, O Despertar do Espírito, 2000, Jesus e o Evangelho, à Luz da Psicologia Profunda, também 2000, Triunfo Pessoal 2002, Conflitos Existenciais 2005, Encontro com a Paz e a Saúde 2007, Em Busca da Verdade 2009 e em 2011, Psicologia da Gratidão. Segundo Divaldo Franco, esse espírito já está encarnado, ou vai encarnar, né? Esse ano 2025. Não falou o mês, falou que seria 2025. Mas agora vamos voltar, né? A gente está falando de Joana, né? Não é uma Joana específica, né? Opa, a Lena Souza está aqui com a gente. Obrigado, Lena, pela sua presença, viu? Muito obrigado. Joana de Cusa, aquela mulher que eu falei, que estava lá no meio daquela multidão, escutando Jesus, sabe? Vestida humildemente, sem querer chamar atenção. Ela, depois que ela ouviu as pregações de Jesus, ela falou com aquela amiga dela, que é a empregada dela, né, que também acabou se tornando uma amiga, que ela queria marcar um momento para ela estar com Jesus, porque ela queria conversar com Jesus. Aí essa amiga, que já era uma cristã, assim como os outros empregados dela lá, tentaram lá falar com os apóstolos, né, os 12 apóstolos, tal, até que conseguiu lá um horário para ela ir falar com Jesus. E ela, de novo, se vestiu humildemente, aquela coisa toda, foi junto com a amiga. E, e ela foi ter com Jesus, onde mesmo, gente? Aqui, tá, repartia suas preferências religiosas com interesse da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia da habilidade. Joana confessou o mestre. Sim, na casa de Pedro, na casa de Simão Pedro, ela encontrou com Jesus. Então ela foi expor para Jesus que o marido dela era uma pessoa que não tinha fé, ele não entendia o cristianismo, não entendia as verdades que Jesus pregava. Ao que Jesus disse para ela, né? É, dizendo sobre isso aí, né? Joana, só há um Deus que é nosso Pai. E só existe uma fé para com as nossas relações com o seu amor. Só existe um Deus, e esse Deus é nosso Pai. E só existe uma fé, que é como a gente se relaciona com o amor de Deus. Ele já começou assim. E foi explicando para ela sobre as coisas da vida e tal. Aí ela foi e falou que não era, ele falou para ela que não era por acaso que ela estava casada com ele, com aquele homem grosseiro que ela ficava triste. E ela já tinha tido um filho com ele, tinha um filhinho. Então ele falou para ela sim abraçar essa boa nova, né, que era libertadora para a alma dela, mas que ela voltasse para o seu lar. Ou seja, vá, minha filha, e ser fiel. Ele falou desse jeito para ela. Vai, filha, ser fiel. Então, Joana, ela sentia no seu íntimo assim uma coisa libertadora quando ela teve com Jesus. Uma coisa libertadora, um algo assim diferente de tudo aquilo que ela já tinha testemunhado, né, na sua vida, né? Lembrando que ela era uma mulher rica, de posses, ela era uma patrícia romana, né, que estava lá, né, em Cafarnaum, junto com seu marido, né, que era o administrador, uma espécie de advogado, administrador de Herodes, né? E Herodes, que era lá o rei, né, que ficava lá lá na Judéia mesmo, né? Herodes, que era representante de Roma. E o que acontece? Ela sentia alguma coisa assim diferente, algo que parece que era uma brisa nova que soprava no calor da alma dela, né? Era como se um corpo ressequido, um corpo todo encarquilhado assim, de tanta seca, de repente caísse num recipiente com água pura, e aí ele se estira, se abre, sabe? Sendo
né, sendo banhado por aquelas águas puras, aquelas águas divinas e milagrosas que vinha da boca de Jesus, né, que era a palavra. Jesus, ele não escreveu nada porque Jesus, ele era a própria Boa Nova, segundo Haroldo Dutra Dias. Ele era a Boa Nova, ele era o Verbo encarnado. A Boa Nova, quem mandou foi Deus. E Deus, para mandar a Boa Nova, ele mandou o seu filho predileto, que foi Jesus. Então Jesus, ele era a Boa Nova. Boa Nova não era um livro que escreveram, o Evangelho não era o que os apóstolos, depois os evangelistas, né, canônicos escreveram, não. Aquilo é a materialização da Boa Nova, assim escrita, né? Jesus, ele era a carne, ele era o verbo, ele era o Evangelho encarnado. E Deus legou ele para nós para que ele trouxesse isso como missão para nós. Jesus, ele vivia o evangelho, ele vivia, ele não só pregava, ele vivia. Tem uma coisa que eu ouvi dizer é o seguinte, que Jesus ele praticava a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia é dizer a lei, é dizer o que é a lei. Ortodoxia. Ortopraxia é praticar, é fazer o que essa lei está mandando fazer. E ele fazia. E na época de Jesus existia uma coisa muito errada, que era a tradição oral. Errada por quê? Porque tinha assim, da lei de Moisés existia a tradição oral e a tradição escrita. Nem todo mundo lá era alfabetizado. Então era um falando, boca no ouvido, falando. Só que nessa história de falar, acaba distorcendo, acaba entrando coisa que não era para entrar, saindo coisas que não era para sair. É igual quando a gente brinca, quando é criança, né? Telefone sem fio, né? A gente faz uma roda de criança e cada um fala no ouvido um do outro, vai falando, até que chegar, quando chega para mim, ou seja, né? Eu falei, eu falei, sei lá, uma palavra e os outros entenderam outra coisa, né? Aí, quer dizer, só que Jesus ele veio restaurar essa lei de Moisés, ou seja, veio dar complemento a ela, ou seja, porque ele sabia da, lei, da tradição escrita, que estava escrito. Por exemplo, eles acreditavam que quando houvesse adultério, a mulher tinha que morrer apedrejada. Eles acreditavam, porque é a tradição oral. Mas a lei, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, está escrito lá: se um homem e uma mulher forem pegos de adultério, os dois terão que morrer. Moisés que escreveu isso aí, a lei civil de Moisés. Os dois terão que morrer. Só que aí, com a tradição oral, eles vão fazendo o quê? É uma sociedade patriarcal, né, que pregava muito essa coisa, né, de que a mulher não valia nada, a mulher era um bicho, um ser desalmado, é o que eles pregavam lá naquela época. Então, ou seja, adulterou é a mulher que morre, enquanto o homem, não, nada acontece com o homem, nada. Ou seja, o homem adulterou também, mas nada acontece com ele. Pois é. Então, Jesus veio resgatar isso aí. E, e ele foi e falou, então desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. E olha só, passou o tempo, o que, que acontece com essa mulher? O marido dela morre. E naquela época, a mulher viúva, ela não tinha muita chance, não. Ela, apesar de ser uma patrícia, ser rica, ser de posse, o que acontece? Foram retiradas as posses dela. Ela perdeu praticamente tudo. Aí sabe o que ela teve que fazer? Ela teve que buscar trabalho. E ela trabalhou, sabe para quem? Trabalhou para as amigas ricas dela, que agora viraram o quê? Ex-amigas. Não queriam mais a amizade com ela. Afinal, ser amiga de uma serva. Então ela começou a trabalhar para essas mulheres, né, as ex-amigas. Eu não sei nem se existe ex-amigo, né? Deve existir. Então foi trabalhar para sustentar ela e o filho. Aí mais tarde, quando, né, essa coisa bonita aqui aconteceu com ela, sabe, cabelo branco, quando a neve do tempo caiu sobre os cabelos lá de Joana de Cusa, ela o Will está falando aqui, ó, muitos costumes patriarcais dessa época ainda estão no DNA da nossa sociedade atual, infelizmente. Verdade, Will, infelizmente, mas muita coisa mudou, mas muita coisa ainda tem que ser mudada. Muito bom a sua participação, obrigado. Então o que acontece? Ela já estava idosa,
já não conseguia mais trabalhar. E o que que aconteceu? Foi quando essa perseguição aos cristãos, aos novos cristãos, aos primeiros cristãos, a coisa recrudesceu. O que que acontece? A coisa ficou radical, ficou forte. E não estava deixando escapar ninguém. Ela foi presa. E o filho dela, que não era cristão, o filho dela, que não era cristão, foi preso também. Prenderam o filho dela. Ele que falava, não, Jesus, eu não aceito Jesus, não. Jesus é um doido, não quero saber de Jesus, não. Ele falava desse jeito. E a pessoa não queria saber, mas sua mãe é cristã. Falei, mas a minha mãe é ela, eu sou eu. Falei, não, mas você vai ficar preso. Aí eles ficaram presos. Aí mais tarde, o imperador lá romano, lá Nero, dizem que ele tocou fogo em Roma, né? E ele incendiou Roma para botar a culpa nos cristãos, para ter motivo para quê? Para matar, para perseguir esses primeiros cristãos. E assim foi feito. Não deixou passar nenhum. Aí quando tava lá o Coliseu, sabe, aquele circo armado, aquela população louca lá gritando, não sei o quê, e o imperador lá, todo bonitão lá, pimpão, olhando lá, sabe, os cristãos morrendo. Até que chegou uma hora que tava lá, Joana amarrada no tronco, junto com o filho dela, e os soldados romanos lá com chicote, estalando o chicote, pá, abjura esse homem aí. E ela olhava assim, não falava nada, sabe? Triste mesmo, triste, triste. E ele falando, abjura. E o rapaz, o filho dela, falou: mãe, abjura esse homem, mãe, pelo amor de Deus, abjura, mãe. Aí a Joana lembrava das primeiras pregações que ela participava, lembrava lá do lago de Genezaré, aquela tarde linda de sol maravilhosa, aquele lago lindo, Jesus lá falando de coisas que tocava direto a alma dela e daquelas pessoas. E aquela multidão gritando. Então tinha hora que Joana parece sair de si, sabe? Aí depois viu o soldado gritando de novo: abjura! Não, você vai morrer por esse homem. Pra quê? Abjura! E o filho dela gritando: mãe, por favor, mãe, não sei o quê. Aí o filho falou assim: mãe, por mim, mãe. Por mim que sou seu filho, abjura esse homem. Aí ela lembrou de Maria de Nazaré. Lembrou de Maria de Nazaré, quando ela viu o filho dela passar por todo aquele calvário, carregando a cruz, levando chicotada, semi-nu, com uma coroa de espinhos, todo cuspido, porque ele foi cuspido, cheio de saliva no rosto, misturado com sangue, e depois foi crucificado, foi colocado cravo, prego mesmo, de verdade, aqui na mão dele. Dizem que foi no pulso, né? Porque na mão rasga, né? Então diz que era no pulso, e para doer mais ainda, né? Alguns historiadores falam isso. Viu o filho ser crucificado morrer lá, a míngua lá, sabe? Morrer aos poucos, aquela morte lenta e dolorida. Aí ela foi e falou: cala-te, meu filho. Jesus passou por tudo que ele passou sem precisar passar. E a mãe dele assistiu tudo. Por que que você fala isso? Cala-te. Falou desse jeito para ele. Aí até que chegou uma hora lá, chegou um soldado com uma tocha lá de tal de fogo lá, né? Já tava lá tudo lá, as madeiras lá, o óleo e tal, não sei o quê. Bom, botou fogo lá e veio aquele fogão, sabe? Aquele fogo assim. Aí o soldado ainda falou pela última, né? Pela última vez o soldado falou pra ela: abjura, mulher. E ela assim olhando para ele, né? Assim fixamente olhando para ele, amarrada. Aí o soldado falou: esse seu Esse seu Jesus aí, ele só te ensinou foi a morrer, é? Ele só te ensinou a morrer? Aí ela puxou as forças, aquele fogo já lambendo ela, sabe? Aquela labareda. Ela puxou as forças de onde ela não tinha. Ela falou assim: não, ele não só me ensinou a morrer, mas ele me ensinou a amar vocês. Na hora que ela falou isso, ele me ensinou também a vos amar. Na hora que ela falou isso, ela tombou, morta. O filho dela também. Só que ela estava no lugar vendo o corpo dela ser queimado. Ela estava assim de frente, vendo o corpo dela, sabe? Ou seja, ela tinha sido retirada do corpo, ela tinha saído do corpo e estava vendo lá o cadáver dela sendo consumido nas chamas. E ela olhando assim, de repente ela olhou para ela, assim, ela estava com uma luz assim diferente, uma resplandecência diferente. Quando ela viu, alguém toca o ombro dela. Aí ela olhou para trás. Adivinha quem era? Isso, você que pensou, acertou. Era o Nazareno, era Jesus.
que ele falou para ela? Está escrito aqui, uma frase tão curtinha, mas eu queria ler. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Jesus recebeu ela no mundo espiritual. Por tudo que ela fez, por todos os valores que ela cultivou, por ela ter trazido para dentro de si o Evangelho, ou seja, ter trazido Jesus para dentro dela. Jesus, o Evangelho vivo, o Verbo vivo, ela trouxe para dentro de si com toda a sinceridade. Como diriam nossos irmãos evangélicos, né? Esse foi o testemunho que ela deu. E nós devemos dar o nosso testemunho dia após dia. Felizmente nós não temos mais o Império Romano, felizmente nós não temos mais fogueira, nós não temos mais leões, nós não temos mais aquelas bigas com cavalos que corriam atrás dos cristãos para atropelá-los, né, e passar por cima. Não tem mais nada disso. Não tem imolação corporal. Não tem aquela coisa de fazer o corpo sofrer, de bater no corpo, sabe? Se autoflagelar. Não, a gente tem que fazer isso com o espírito. É autoflagelar o espírito. É imolar o espírito. E a melhor maneira de fazer isso é combater o orgulho e o egoísmo. Sempre a gente pensar até que ponto eu estou sendo orgulhoso. Até que ponto eu estou sendo egoísta. Eu vou dar uma resposta para aquela mulher, mas e o orgulho? Ah, eu não vou ajudar aquela pessoa, não, aquela pessoa é um folgado, devia tra... E o egoísmo? Will, quando Jesus estava na cruz, ele nos deixou o maior dos ensinamentos quando disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perfeito, Will. Também a lei. Jesus trouxe a lei do amor e do perdão, né? O evangelho é isso, é essa junção dessas duas coisas, o amor e o perdão. Ele trouxe isso para nós. E esse ensinamento, quando ele proferiu, ele já estava agonizante. Ou seja, o corpo físico dele, né? Porque ele em espírito não. Era o corpo que estava agonizando. E ele fez essa última súplica para Deus, né? Para perdoar tudo que, né? O que a gente fez, né? Porque quem vai dizer que a gente não estava lá encarnado, né? Eu estaria lá, eu talvez fosse um soldado romano, estava lá encarnado. Talvez, né? Fiz algum mal para Jesus, né? Não sei, né? Quem sabe? É por isso que a gente fala, né? Nós crucificamos Jesus, né? Porque vai saber se a gente não estava lá, naquela multidão louca lá gritando, mata mesmo, crucifica mesmo, sabe? Essas coisas, né? Então, então o que acontece é o seguinte, a gente tem que imolar o espírito, é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, certo? A inveja, a intolerância, o ódio. Antes de julgar uma pessoa, vamos sempre pensar nisso, tá certo? Muitos passavam pelo que passaram lá naquela época de Jesus, né, os primeiros cristãos. Hoje nós somos cristãos também, cristãos redivivos. E nós temos que ir ao encontro daqueles que precisam, né? É o que a Casa Maria do Sacramento e Ana de Jesus faz, né? Uma obra maravilhosa, que eu até hoje, infelizmente, eu não conheço. Já passou a pandemia, eu prometi que depois que passasse a pandemia eu ia, não fui. Estou devendo, mas nessa encarnação eu vou. Eu vou conhecer as obras, vou abraçar a Val, vou abraçar o Will e todos os trabalhadores dessa casa bendita, essa célula do mundo espiritual cravada nessa cidade de São Paulo, nessa cidade enorme, mas que tem os pontos de luz também, como toda cidade. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui junto com todos vocês, né, todos que passaram por essa live, quem está vendo, né, a gravação, porque ela vai ficar gravada. E estou sempre à disposição para poder trabalhar pela divulgação da doutrina espírita. E a oportunidade que a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus me abre. E eu sou muito, mas muito grato mesmo. E eu procuro sempre honrar essa oportunidade da melhor maneira possível. E eu espero que eu tenha mais uma vez honrado, tenha feito a coisa certa, né, em divulgar isso. Então, que nós todos possamos, né, dessa maneira, agradecer a Deus, nosso Pai, aos bons amigos do mundo espiritual que estiveram aqui conosco, que estão aqui conosco, Maria do Sacramento, Ana de Jesus e essa pleiade de espíritos que
dirigem e trabalham nessa casa espírita, nesse pontinho de luz dos céus na cidade de São Paulo. Agradecer pela oportunidade. Abençoe a cada um de nós e que nós possamos retornar para as nossas atividades, seja em nossas casas, no trabalho, onde quer que estejamos, da maneira que nós gostaríamos que fosse. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Eu peço desculpas pelo Tom, viu? O Tom é que estava aí doido, latindo aí, sabe? É o nosso cachorrinho, nosso amigo, né? O nosso morador aqui da casa, tá bom? Então é isso. Obrigado, eu já faço parte da família, sim, eu faço parte, eu me sinto mesmo, me sinto de coração mesmo. Eu vou conhecer ainda essas obras, vou estar aí, vou passar um dia trabalhando com vocês aí, tá certo? Então eu vou me despedindo, agradeço demais a todos que estiveram aqui, a todos que viram essa live por essa gravação que vai ficar, tá? E muito obrigado e até uma próxima vez. Tchau.